Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo num texto que é, olha, um pilar do pensamento esotérico, o Kybalion. A ideia aqui é usar o que ele ensina para a gente conseguir mapear a estrutura oculta da realidade. É quase uma jornada, sabe? Uma jornada pelos diferentes níveis da existência. Então, bora lá! Essa frase aí, o que está em cima é como o que está embaixo. Ela é o grande axioma hermético. E olha, isso aqui não é só poesia não, é a chave mestra. É o que permite que a gente decifre os segredos do universo. Com essa ideia em mente, tudo aquilo que parece, sei lá, misterioso, desconhecido, de repente começa a se encaixar, começa a fazer sentido. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai começar com esse axioma principal, depois vamos entender o que são os blocos de construção da realidade, em seguida vamos subir essa tal escada cósmica dos planos, e no final a gente descobre como tudo isso se conecta de uma forma bem surpreendente. Então, esse tal de princípio da correspondência, ele é muito mais que uma filosofia. É uma ferramenta de verdade. Ele nos dá a capacidade de raciocinar a partir do que a gente já conhece para entender o que a gente não conhece. É como ter um mapa, sabe? Um mapa que mostra que o padrão de um rio aqui na Terra, por exemplo, pode refletir o padrão de uma galáxia inteira lá no céu. E a promessa que está por trás disso é, uau, é muito poderosa. É como se o universo deixasse de ser um livro trancado. Quando a gente entende que os mesmos padrões se repetem em escalas diferentes, aí o microcosmo passa a ser uma chave para o macrocosmo. De repente, um átomo pode nos ensinar algo sobre um arcanjo. É essa a ideia. Ok, mas então, como é que essa realidade toda se estrutura? A filosofia hermética fala muito em planos. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói e, mais importante, entender o que essa palavra plano realmente significa aqui. Pois é, essa é a pergunta-chave. Porque quando a gente ouve a palavra plano, o que vem à cabeça? O lugar, né? Um andar num prédio, um local físico. Só que, nesse contexto, o conceito é bem mais sutil, bem mais profundo do que isso. O ponto crucial é exatamente este. Um plano não é sobre onde algo está, mas como algo está. É um estado, um nível de existência, um grau de ser. Não é para pensar em lugares separados, mas sim em frequências diferentes que ocupam o mesmo espaço. É tipo as ondas de rádio, sabe? Várias estações estão no ar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas em frequências diferentes. E aqui vem a grande revelação. A dimensão que define esses planos, a régua que mede toda a existência, é a vibração. Tudo, absolutamente tudo no universo, desde a matéria mais densa, uma pedra, até o espírito mais elevado, tudo está em movimento, tudo vibra. A única, e eu digo única, diferença entre eles é a frequência dessa vibração. Olha só que interessante, aqui a gente consegue ver esse espectro. Numa ponta, a matéria mais grosseira, com vibrações bem lentas, bem densas. Na outra ponta, o espírito puro, que vibra numa velocidade tão, mas tão alta que quase parece estar parado. E tudo que existe está em algum ponto no meio dessa grande escala. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é um plano, vamos começar a nossa subida. O Kybalion organiza o cosmos em 3 grandes níveis, 3 grandes divisões. São esses aqui, o grande plano físico, o mental e o espiritual. Dá para pensar neles como os 3 pilares da existência. E cada um deles tem mundos dentro de mundos. Mas no fim, todos fazem parte de uma única escada da vida. Vamos começar lá de baixo, pela base. O grande plano físico, é basicamente o que a gente chama de realidade no dia a dia. Ele inclui tudo mesmo, desde as coisas sólidas, líquidas e gasosas até formas de matéria bem mais sutis e vai subindo para incluir energia como calor, luz, magnetismo e até mesmo, segundo o Kybalion, forças que a nossa ciência ainda mal começou a arranhar a superfície. Subindo um degrau, a gente chega no grande plano mental. E é aqui que a coisa fica muito interessante. A doutrina hermética diz que tudo tem mente. Isso mesmo, até um mineral, uma planta, eles teriam formas de consciência com amores e ódios, afinidades e repulsões lá no nível atômico. É o reino da vida pensante, em todas as suas formas imagináveis. E a gente? Onde é que a humanidade se encaixa nisso tudo? O Kybalion nos dá uma perspectiva bem curiosa sobre a nossa evolução. Ele nos coloca no quarto de um total de 7 subplanos da mente humana. O que isso quer dizer? Que ainda há níveis de consciência para a gente alcançar, um caminho a percorrer antes mesmo de pensar em chegar no próximo grande plano. E agora, a gente chega no plano mais alto,
o mais misterioso de todos. Um reino habitado por seres cuja existência, simplesmente transcende a nossa capacidade de compreensão hoje. Para se ter uma ideia da magnitude do plano espiritual, a analogia que o Kybalion usa é perfeita. Pensa na distância evolutiva entre um ser humano e uma pedra. É imensa, né? Pois bem, essa é a mesma distância que existe entre nós e os seres que habitam esse plano superior. A escala é de explodir a cabeça. Esse plano, claro, também tem uma hierarquia de consciências. Começa com aquelas grandes almas que a gente ouviu falar como mestres e adeptos. Daí sobe para as hostes angélicas e vai até chegar em seres com um poder e uma inteligência tão vastos que, do nosso ponto de vista, a única palavra que a gente tem para eles é deuses. Só que, com tanto poder, vem um perigo igualmente grande. E o Kybalion deixa um aviso muito sério sobre isso. Ter acesso a esses níveis de poder espiritual não é um passeio no parque. Aquela lenda antiga da queda dos anjos, da rebelião no céu, segundo o texto, ela tem uma base em fatos cósmicos bem reais. A lei cósmica, nesse caso, é bem clara. Se um ser desses planos tão elevados usa todo esse poder para fins egoístas, ele perde completamente o equilíbrio espiritual. E aí o pêndulo do ritmo, um outro princípio hermético, age com força total e o lança de volta para o extremo oposto, lá para o fundo da existência material. E de lá, tem que recomeçar toda a longa jornada de volta. Pois bem, depois de subir por todos esses planos que parecem tão separados, a gente finalmente chega na verdade final, aquela que amarra tudo, que unifica toda a criação. E a conclusão é, talvez, a mais poderosa de todas. Dá uma olhada nisso. A natureza fundamental de um átomo, de um ser humano e de um arcanjo é exatamente a mesma. Não são coisas diferentes. São, na essência, a mesma coisa, só que se manifestando em pontos diferentes daquela escala de vibração. E esse é o ponto. A separação que a gente percebe não é real. Toda essa diversidade incrível do universo é, no fundo, uma ilusão. Uma ilusão criada por diferentes taxas de vibração. Lá no fundo, tudo é uma coisa só. Uma única vida. Uma única consciência. Isso nos leva de volta para o começo de tudo, para o primeiro princípio hermético. Pensa comigo. Se tudo só se difere pela vibração, e a vibração é uma qualidade da mente, então o universo inteiro só pode ser uma coisa. Uma gigantesca e unificada criação mental. Tudo existindo dentro da mente daquela fonte de tudo, que o Kybalion chama de o todo. E para fechar, fica uma reflexão. Se no fundo não existe diferença essencial entre a forma mais humilde de existência e a mais elevada, se tudo é só uma jornada através de diferentes graus, a pergunta que fica é: para onde estamos caminhando nessa jornada? E que passo, por menor que seja, pode ser dado hoje para subir um degrauzinho nessa imensa escada da vida?